寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias. E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. Beleza? E bem, como vocês estão vendo aí, né? Hoje vai ser vídeo de teoria. E a teoria de hoje é: e se o Japão tivesse tido uma ditadura militar? E por incrível que pareça, isso quase aconteceu. E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito, e ele já estava esperando há muito tempo. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo ele de uma maneira plausível para que tudo, né, aconteça ali com a nossa teoria, senão não ia ter motivo para ter este quadro. Nada acontece, aconteceu porque eu quis. Eu sempre pego fatos que poderiam ter acontecido, aí eu moldo de uma maneira plausível para que tudo aconteça. E também para quem não, e também, né, eu pego sempre os 3 fatos, né, mundialmente importantes, os 3 fatos, né, mais importantes mundialmente falando. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último a conclusão. Tá? Enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, bora para a teoria. Mas antes, né, eu vou precisar dar um contexto aí da primeira tentativa de golpe de Estado ali do Japão. Que aconteceu, se eu não me engano, foi no dia 2 de fevereiro de 1936 e durou um total de apenas, se eu não me engano, acho que uns 3 dias, por aí. Pois é. E qual foi o resultado disso? Bem, o golpe não deu certo e 1.000 pessoas foram empacotadas, tá? 1.000 pessoas que eram ali, né, os 1.000 soldados ali que estavam tentando dar o golpe ali no Hirohito. E qual era a função desse golpe? Bem, a função desse golpe, obviamente, era transformar o Japão em um país militar, em um país governado por militares. Isso é né, não é nenhum segredo, né? Mas não deu certo. Mas e caso tivesse dado certo? Bem, vamos lá. Primeiro, para ter dado certo, o que precisaria ter acontecido? Precisaria, né, dos militares japoneses ali que estavam ali tentando o golpe. Eles teriam que ter tido mais apoio, não só de soldados, mas também como da Força Aérea e até mesmo talvez da própria Marinha. Tudo que tiver para usar ao seu favor, eles teriam que usar. E até mesmo, se fosse preciso, a população. Então, primeiro eles poderiam começar com a propaganda. Depois eles poderiam tentar convencer a Força Aérea do Japão e aí, talvez até ali a Marinha. E fazendo isso, eles conseguem até mesmo prolongar, né, essa guerra, esse golpe. Mas também, né, obviamente, eles não estavam ali, vou ali porque eu quero. Não, existiam, né, 5 famílias, né, pelo que falam, que estavam ali sustentando, ali 5 oligarcas que estavam sustentando este golpe. Só que tinha um porém. Esses militares, eles tinham ideias iguais, mas eles não tinham, como eu posso dizer, o mesmo objetivo. Eles tinham o mesmo caminho, mas o objetivo deles eram diferentes. Então, tipo, alguns queriam intensificar a guerra na China e outros queriam que tirasse todos os soldados dali, né, das colônias, sendo ela da Manchúria, da própria China e da Coreia, para ajudar no golpe. E isso poderia ter acontecido também. Porém, o que aconteceu foi o seguinte: eles não queriam, né, mexer nas colônias. Então, para isso acontecer, eles teriam que ter mexido ali na Coreia e na Manchúria. Eles teriam que ter desocupado a Manchúria e desocupado a Coreia. Bem, como já estava em 1936, aí, na época do golpe, eles poderiam deixar a Manchúria, que o Puyi com toda certeza ia dar um jeito de se virar. Afinal, a guerra civil chinesa ali estava mais entre comunistas e os nacionalistas, não é segredo para ninguém.
A Coreia, que provavelmente iria meio que ficar um vácuo de poder, e provavelmente aí na Coreia teria assim algum tipo de guerra civil, alguma coisa do gênero. Ou então até mesmo talvez uma tentativa de expansão ali da Manchúria para a Península Coreana. E vamos supor que passou o quê? Alguns anos, uns 3 anos aí de uma guerra civil no Japão, e os militares conseguiram dar o golpe. Como é que isso, né, como é que o Japão ficaria? O Hirohito provavelmente ele iria pegar exílio na Manchúria com o Puyi. Isso seria mais que um fato. Ele não poderia ir para os Estados Unidos, apesar, né, de que ele não tivesse treta nenhuma com os americanos na hora, mas ia estar muito longe ali do Japão. Então o local mais confiável para ele provavelmente seria a Manchúria. E ok, como é que seria o Japão ali depois do vácuo do poder do Hirohito? Seria um Japão meio diferente. O porquê? Lembra que eu falei que tanto a oligarquia que sustentava o golpe, quanto os generais, eles tinham ideias parecidas, mas eles não tinham o mesmo objetivo? Então, provavelmente isso acabaria resultando numa confusão generalizada. O porquê? Bem, quando todo mundo tem o mesmo inimigo em comum, todo mundo é amigo. Mas quando todo mundo tem a sede do poder, aí todo mundo quer estar no poder. Então todo mundo é um alvo, não existe mais amigo. Então provavelmente o que aconteceria é que teria mais alguns conflitos internos ali dentro do Japão. E o conflito ali na China, provavelmente ele iria meio que dar uma cessada. Mas não por alguma ordem direta, ou então por algum outro objetivo. E sim porque os militares que estavam ali na China não iriam saber quem obedecer. Se o Japão não tivesse, de certa forma, um líder, né? Apesar que falando de um governo militar não existe muito bem um líder ali, mas se os soldados que estivessem na China não tivessem de quem receber ordens, melhor falando, eles não iam saber por que eles estão lá. Então, provavelmente, ou eles iriam lutar até não sobrar mais ninguém, mesmo sem receber nenhum apoio logístico, ou então eles iriam desertar, ou então eles correriam ali para a Manchúria, se alguém soubesse de algum boato, né, que o Hirohito tivesse por lá. Então, partindo do pressuposto ali que a China ficaria com menos soldados japoneses, era muito mais provável, né, de que a China tivesse ali ganhado, né, já do Japão antes ali, né, da Segunda Guerra Mundial, ou então ali no início. E isso também mudaria algumas coisas. O porquê? Porque, novamente, o Japão estaria dividido. Teriam aqueles que apoiariam a Alemanha e teriam aqueles que apoiariam a neutralidade e apenas ficar ali, né, reservar o Japão e isolar o Japão do resto do mundo. Então seria muito mais provável de que o Japão teria uma política muito mais isolacionista ali no início. Então, né, até tudo se resolver, o Japão não teria lado nenhum, muito menos dos aliados, nem do eixo. Provavelmente, se tivesse ali algum tipo de aliança, seria ali ou por voluntários japoneses que, né, aderiram à ideologia nacional-socialista, ou então até mesmo a ideologia fascista, e eles até mesmo poderiam ali participar da guerra, só que não seria ali uma guerra do Japão propriamente dita. Então, não teria o porquê, né, os Estados Unidos, Inglaterra, declararem guerra ao Japão, uma vez que o Japão, novamente, adotaria uma política muito mais isolacionista. E já adiantando para 1945, ou até mesmo 1946, eu acredito que o Japão teria um outro golpe de Estado. O porquê? Porque ali no finalzinho da Segunda Guerra, em 1945, quando o Japão estava ali para preparar a rendição ali entre a primeira e a segunda bomba, surgiram várias facções ali, militares ali, tipo, querendo ali dar um golpe ali no Japão e querendo empacotar o Hirohito justamente, né, para
para o Japão continuar lutando. Só que dessa vez, como o Japão não estava em uma guerra mundial e também não tinha levado nenhuma biribinha, então muito provavelmente que duas pessoas com dois nomes de peso ali poderiam surgir. Uma delas seria Yukio Mishima, né, que ele aliás atuou bastante ali nos anos 70 por aí. Porém, a pessoa mais provável que desse esse golpe aí nos anos 40 aí, seria ninguém mais, ninguém menos do que Hideki Tojo. Porque sim, meus amigos, ele também tentou ali dar um golpe ali de estado ali no Hirohito e manter o Japão na guerra. Só que eu acredito que ele, por querer ter controlado o Japão desde o início da guerra, afinal ele também foi primeiro-ministro, só que ele queria controlar diretamente, ele queria ser mais que o Hirohito. Então eu acho muito mais provável de que as pessoas aderissem mais à ideia do Hideki Tojo do que a ideia de alguns golpistas, chega a ser engraçado, do que alguns golpistas de 10 anos atrás, né, de 1936, afinal o cenário geopolítico ali seria outro e as necessidades do Japão também seriam outras, né? Então, muito provável de que, novamente, o Japão mantesse essa política isolacionista e o Hideki Tojo ali assumisse. Só que se o Hideki Tojo assumir, provavelmente ali ele seria uma pessoa ali com um punho de ferro, ali ele seria uma pessoa que seria deveras ali, tipo, uou, vamos intervir aqui. Então, muito provavelmente, né, o Japão ali, durante o governo ali do Hideki Tojo, seria o governo onde ele mais teria protestos, mais teria oposições. E quem aparece numa oposição? Exatamente. Se você pensou em vermelho, tem uma foice e um martelo, você achou certo, meu amigo. E provavelmente muitas facções comunistas poderiam vir a surgir, eu não digo necessariamente nos anos 40, né, em 1946, mas eu posso dizer que até mais ou menos 1950 já teriam ali algumas facções comunistas ali, algumas guerrilhas urbanas ali no Japão. Então, esse seria um dos períodos em que o mundo estaria de olho no Japão, afinal, né, o Hideki Tojo não era uma pessoa boa e provavelmente ele faria ali coisas que chamariam a atenção da mídia internacional, isso é, se vazassem, né? Mas os dois principais alvos do Hideki Tojo provavelmente seria Okinawa e Hokkaido, que são, né, dois lugares que, onde tem um separatismo mais forte, por mais que, né, seja fraco ali. Ainda assim, querendo ou não, todo separatismo não deixa de ser uma oposição. E uma oposição é sempre um problema para um governo, né, totalitário. É muito provável de que isso viesse a acontecer, do Hideki Tojo, né, começar a ocupar ali a Okinawa e Hokkaido e se manter ali. Só que eu não acredito que isso iria durar para sempre. O porquê? Porque, obviamente, né, ele poderia ficar cada vez mais impopular e Yukio Mishima, que era uma pessoa bem inteligente e que também já participou ali da Segunda Guerra Mundial, ele, né, e ele também, né, já fez ali uma tentativa ali de golpe de Estado no Japão. Eu já até fiz vídeo muito antigo, vou refazer. Ele poderia ali reunir a própria milícia dele, que ele tinha e que não era pouca, e que não tinham poucos soldados ali. Então ele poderia ali combater o Hideki Tojo. Só que eu acredito que, assim como o Hideki Tojo, o Yukio Mishima ele também tinha uma política ultranacionalista ali japonesa, querendo restaurar ali todo aquele período do Japão, não feudal, mas sim da era Meiji, aquele negócio mais meio samurai, meio soldados modernos. Tem um negócio muito mais ritualístico, tem um Japão um pouco mais feudal tradicionalmente falando, porém moderno militarmente falando. Então ele provavelmente conciliaria esses dois
coisa que o Hideki Tojo, né, não estava nem aí, ele provavelmente, ele basicamente só queria, né, um estado militar. Então, o Yukio Mishima, provavelmente, ele teria ali mais apoio da população. Ele também não iria durar para sempre, pegaram ele, né, e pacotaram. Então, não vamos alterar isso aqui na teoria. E eu acredito que um dos países que provavelmente ajudaria ali a tentar manter alguma coisa ali no Japão seria ali os Estados Unidos, obviamente, com interesse, né, de ficar perto da China. Então vamos intervir aqui no Japão, vamos ver o que precisa para resolver isso, vamos sustentar, né, o nosso grupinho até o nosso grupinho ganhar. Tá, vamos supor, né, que já nos anos 90, perto dos anos 2000, este período de ditadura militar no Japão tenha acabado. Mas como é que ele poderia ter acabado? Simples. Devido às sanções econômicas estrangeiras, principalmente ali dos Estados Unidos, e também quando isso começasse a afetar o bolso ali dos oligarcas japoneses, ali, ou então até mesmo, né, das pessoas que seriam muito mais ricas ali, que tivessem algum tipo, né, de prejuízo com essas sanções econômicas, aí eles começariam a protestar por mudanças, então provavelmente já teria ali alguma espécie ali de governo provisório. Só que tem um porém, o Japão ele provavelmente não seria mais uma monarquia, é bem provável que o Japão voltasse ali dessa ditadura militar como uma república. E eu sei que vocês devem estar pensando, Bruno, mas quanto tempo de ditadura militar? Sim, é só ver a Birmania, desde 1948 basicamente, então essa teoria é válida. Então, só retomando aqui, provavelmente o Japão voltaria ali como uma república, não república popular, não república democrática, uma república normal, república do Japão, pronto. E provavelmente, né, algumas insurgências poderiam vir a acontecer devido, né, a altos índices de violência, desigualdade, corrupção. Eu acredito que o Japão não seria um país tão estável assim economicamente, a não ser, né, que tenha alguém por trás, né? Então, e se tivesse alguém por trás, muito provavelmente o Japão ali estaria bem, mas seria uma república. Eu acredito que seria ali aos mesmos moldes ali da China, tá? Não de um único partido, né? Mas tipo mantendo ali um pouco da tradição, mas focando muito mais em coisas ali de republicanas. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Inscrito que me pediu isso, eu demorei, mas eu fiz. Você gostou? Comentem aqui embaixo o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Eu estou deixando as thumbs aí, ou a thumb, eu não sei quantas vão ser, né? Caso eu crie mais uma aí no meio do caminho. Aí para vocês tirarem print e usarem, mas deem aquele crédito aí, por favor. E bem, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, se inscreve, segue lá no Insta, passa esse vídeo para frente, fala: mano, você já sabia que o Japão poderia ter tido uma ditadura militar? Sério? Sim, mano, sério. Daí você passa essa teoria para eles, beleza? Enfim, falou e fui.